Agradecimentos a todos os alunos que frequentaram os cursos do Chopra Center ao longo dos anos. Vocês legitimaram através da experiência o conhecimento contido neste livro. A Sarah Kelly, Christine Hutchins e Gil Holmes pela ajuda vital que forneceram a esses cursos. Ao meu sócio, David Simon, pelo seu incentivo e debates estimulantes que continuamente expandem o horizonte intelectual. A Caroline Rangel, Felícia Rangel e Anne-Marie Girard, pela dedicação a este conhecimento e por aperfeiçoá-lo. Ao meu editor, Peter Guzardi, pela sua impecável capacidade editorial e pela sua ajuda na preparação do original, à equipe do Chopra Center, pelo seu apoio que torna possível qualquer coisa que eu possa alcançar. Eu, a luz flamejante da sabedoria divina, inflamo a beleza das planícies, faço as águas cintilarem. Queimo o sol, a lua e as estrelas, com sabedoria tudo ordeno corretamente. Adorno a terra. Sou a brisa que alimenta tudo o que é verde. Sou a chuva que vem do orvalho que faz a grama rir com a alegria da vida. Invoco as lágrimas, o aroma da santa obra. Eu sou o anseio pelo bem. Hildegard de Bingen, de 1098 a 1179, Introdução. Milagres acontecem todos os dias. Não apenas em remotas localidades do interior ou em lugares sagrados do outro lado do mundo, mas aqui, na nossa vida. Eles borbulham a partir da sua origem oculta, envolvem-nos com oportunidades e a seguir desaparecem. A raridade das estrelas cadentes faz com que pareçam mágicas, mas na verdade elas cruzam o céu o tempo todo. Simplesmente não as notamos durante o dia porque a luz do sol nos ofusca e, à noite, elas só surgem quando por acaso olhamos para o lugar certo no céu límpido e escuro. Apesar de os considerarmos extraordinários, os milagres também passam todos os dias pela nossa consciência. Podemos escolher notá-los ou desconsiderá-los, sem perceber que o nosso destino pode depender dessa decisão. Sintonize-se com a presença dos milagres. Em um piscar de olhos, a vida pode se transformar em uma experiência fascinante, mais maravilhosa e estimulante do que jamais poderíamos imaginar. Se não der atenção a eles, perderá para sempre a oportunidade. A questão é a seguinte: você reconheceria um milagre se presenciasse um? Caso reconhecesse, o que faria? E se de algum modo você pudesse administrar os seus milagres, quais escolheria? Além do seu eu físico, além dos pensamentos e emoções, existe dentro de você uma esfera que é puro potencial e, a partir dela, qualquer coisa é possível. Até mesmo os milagres. Especialmente os milagres. Essa sua parte está entrelaçada com tudo que existe e com tudo que virá a existir. Dediquei a vida a explorar e ensinar maneiras de utilizar esse campo infinito de possibilidades para que possamos redirecionar e melhorar nossa vida sob o aspecto material, emocional e físico. Em livros anteriores, concentrei-me em resultados específicos. Por exemplo, escrevi extensamente sobre como alcançar uma saúde perfeita, como encontrar o caminho do amor e como descobrir a maneira de conhecer Deus. Escrevi este livro com um objetivo mais abrangente: mostrar a você uma maneira de enxergar a profunda verdade que existe atrás da ilusão da vida do dia a dia e, ao fazer isso, descobrir o seu verdadeiro destino e como moldá-lo. Esse é o caminho que conduz à realização e, depois, à iluminação. Há mais de uma década tenho estado fascinado pela ideia de que a coincidência em parte orienta e molda nossa vida. Todos já tivemos experiências que poderiam ser consideradas impressionantes ou extraordinárias. Podemos estar limpando um armário e encontrar um presente que nos foi dado por alguém com quem não falamos há anos e então, uma hora depois, do nada, essa pessoa nos telefona. Podemos ter lido um artigo de jornal a respeito de um tratamento experimental de câncer de pele e decidimos guardá-lo sem nenhuma razão aparente. Um mês depois um parente nos telefona para dizer que foi diagnosticado com câncer de pele e a informação do artigo que guardamos influencia as escolhas que ele faz e acaba salvando a sua vida. Ou então nosso carro enguiça em uma estrada deserta e justo quando nos resignamos à ideia de ficar presos ali durante horas, o primeiro veículo que aparece é um reboque. Esses momentos podem ser chamados de mera coincidência? Claro que podem. Mas se os examinarmos mais de perto, também podem se revelar lampejos do milagroso.
Cada vez que temos uma experiência desse tipo, podemos optar por não dar maior atenção a ela, considerando-a uma ocorrência aleatória em um mundo caótico, ou podemos reconhecê-la como um evento potencialmente capaz de alterar a vida que ele pode se revelar. Não acredito em coincidências sem sentido. Acho que toda coincidência é uma mensagem, uma pista a respeito de uma faceta de nossa vida que requer nossa atenção. 14. Você já escutou alguma vez aquela vozinha calma e suave dentro de você? Já teve uma forte sensação a respeito de alguma coisa ou de alguém? Essa vozinha e essa sensação são formas de comunicação, nas quais geralmente vale a pena prestar atenção. As coincidências também são uma espécie de mensagem. Ao ficar atento às coincidências da vida, você pode aprender a ouvir com mais clareza as mensagens que elas encerram e, ao compreender as forças que moldam as coincidências, pode vir a influenciar essas forças e criar seu próprio conjunto de coincidências significativas, tirar vantagem das oportunidades que elas apresentam e experimentar a vida como um milagre em constante expansão, que inspira a cada momento admiração e respeito. Quase todos vivemos um pouco temerosos, nervosos e agitados. Somos como crianças brincando de esconde-esconde, espirrando ser encontradas, mas ao mesmo tempo não querendo ser, roendo ansiosos as unhas. Nós nos preocupamos quando a oportunidade se aproxima um pouco demais e nos escondemos nas sombras quando o medo nos domina. E isso não é jeito de viver. As pessoas que compreendem a verdadeira natureza da realidade, aquelas que algumas tradições chamam de iluminadas, perdem todo o sentimento de medo ou inquietação. A preocupação desaparece. Quando você entende a maneira como a vida realmente funciona, o fluxo de energia, as informações e a inteligência que orienta a cada momento, começa a ver o incrível potencial desse momento. As coisas mundanas deixam de incomodá-lo. Você se torna despreocupado e cheio de alegria. Também começa a encontrar na vida um número cada vez maior de coincidências. Quando em sua vida você dá valor às coincidências e ao significado delas, entra em contato com o campo fundamental de possibilidades infinitas. É aí que a magia tem início. Trata-se de um estado que chamo de sincrodestino, no qual torna-se possível alcançar a realização espontânea de todos os nossos desejos. O sincrodestino requer que você tenha acesso a um lugar profundo dentro de si, ao mesmo tempo que desperta para a complexa dança de coincidências no mundo físico. Ele exige que você compreenda a natureza profunda das coisas, que reconheça o manancial de inteligência que cria interminavelmente nosso universo, mas que tenha a intenção de perseguir as oportunidades específicas de mudança quando elas surgirem. Antes de explorar mais profundamente esse tema, vamos tentar fazer uma pequena experiência. Feche os olhos e pense no que você fez nas últimas 24 horas. Recue agora na memória a partir de onde você está neste momento para onde estava exatamente um dia atrás. Evoque no seu olho mental, o mais detalhadamente possível, as coisas que fez, os pensamentos que passaram em sua cabeça e os sentimentos que afetaram seu coração. Enquanto fizer isso, escolha um tema ou assunto das últimas 24 horas e concentre-se nesse pensamento particular. Não precisa ser uma coisa especialmente importante ou espetacular, apenas algo com o que você se lembre de ter estado envolvido durante o dia. Se foi ao banco, poderia escolher o dinheiro ou as finanças. Caso tenha se consultado com um médico, poderia escolher a saúde. Se jogou golfe ou tênis, poderia concentrar-se nas atividades esportivas. Pense no assunto escolhido durante alguns segundos. Volte agora 5 anos no tempo. Concentre-se na data de hoje e vá recuando, ano a ano, até chegar à mesma data 5 anos atrás. Veja se consegue se lembrar mais ou menos de onde estava e o que estava fazendo naquela ocasião. Tente visualizar sua vida naquele momento o mais claramente possível. Depois de criar uma imagem mental clara de sua vida 5 anos atrás, introduza o tema ou assunto das últimas 24 horas no qual você decidiu se concentrar: finanças, saúde, religião ou qualquer outra coisa. Acompanhe agora seu envolvimento com esse assunto nos últimos 5 anos até alcançar o momento presente. Procure recordar o maior número de incidentes possíveis nessa área particular da sua vida. Se você escolheu a saúde como tema,
Poderia se lembrar de doenças que já teve, de 16 como elas podem tê-lo feito procurar um médico após o outro, de como você pode ter decidido parar de fumar e de que maneira essa decisão afetou várias áreas da sua vida, da dieta que escolheu ou de mil outras possibilidades. Vê aí em frente e comece agora esse exercício. Enquanto você estava pensando no assunto que escolheu, em como ele evoluiu na sua vida e de que maneira afeta o modo como você vive agora, estou certo de que descobriu muitas coincidências. Grande parte da vida depende de encontros casuais, golpes de sorte ou caminhos que de repente mudam de direção. E é provável que seu tema tenha rapidamente se interligado a muitas outras áreas de sua vida, mesmo que o assunto tenha parecido no início totalmente insignificante. Ao acompanhar dessa maneira sua história pessoal, poderá adquirir um enorme conhecimento do papel que a coincidência desempenhou na sua vida. Você poderá perceber que se um único detalhe tivesse sido diferente, você talvez tivesse ido parar em outro lugar, com pessoas diferentes, se envolvendo em um trabalho diverso e seguindo uma trajetória totalmente distinta. Mesmo quando acha que tem a vida minuciosamente planejada, podem acontecer coisas que moldam seu destino de maneiras que você talvez nunca pudesse imaginar. As coincidências ou pequenos milagres que têm lugar a cada dia são indicações de que o universo tem para você planos muito maiores do que você jamais sonhou. A minha vida, que para outros parece tão bem definida, é para mim uma perpétua surpresa. E o meu passado também está repleto de coincidências que fizeram com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Meu pai serviu no exército indiano como médico particular de Lord Mountbatten, o último governador-geral do Império Britânico na Índia. Enquanto cumpria sua função, meu pai passou muito tempo na companhia de Lady Mountbatten, e ficaram amigos. Essa amizade fez com que meu pai fosse estimulado a candidatar-se a uma bolsa de estudos avançados para que posteriormente pudesse tornar-se membro do Royal College of 17 Physicians, o que o levou para a Inglaterra quando eu tinha cerca de 6 anos de idade. Pouco depois, minha mãe também partiu para ficar um pouco com o meu pai, e meu irmão mais novo e eu ficamos aos cuidados de nossos avós. Certo dia, meu pai enviou um telegrama da Inglaterra dizendo que finalmente passará em todos os exames. Meu avô ficou muito orgulhoso das realizações do filho e saiu conosco para comemorar. Foi o dia mais estimulante da nossa jovem vida. Ele nos levou ao cinema, a um parque de diversões e a um restaurante. Ele nos comprou brinquedos e doces. O dia foi de gloriosa celebração. No entanto, mais tarde naquela noite, meu irmão e eu fomos despertados por gemidos. Embora não tenhamos sabido de imediato, nosso avô tinha morrido e o barulho que nos tinha acordado era o choro das mulheres que se lamentavam. O corpo dele foi cremado, e as cinzas espalhadas sobre o Ganges. Esse fato afetou profundamente a mim e meu irmão. Eu ficava acordado à noite imaginando onde estaria meu avô e se sua alma teria sobrevivido de alguma maneira depois da morte. A reação do meu irmão foi diferente, a pele dele começou a descascar, como se ele tivesse se queimado no sol. Não havia nenhuma razão física para o que estava ocorrendo, de modo que procuramos vários médicos. Um deles, um profissional de grande sabedoria, percebeu que os recentes eventos traumáticos que tinham ocorrido na nossa vida talvez tivessem deixado meu irmão sentindo-se vulnerável e exposto, e a pele que estava descamando seria um sinal externo da vulnerabilidade dele. Ele previu que a pele pararia de descamar quando os meus pais voltassem, e foi de fato o que aconteceu. Ao olhar para trás, consigo perceber que esses antigos eventos foram as sementes do trabalho de minha vida, ou seja, minha busca de compreender a natureza da alma e meus estudos sobre a conexão existente entre o corpo e a mente na saúde. A profissão que escolhi foi uma série longa de coincidências que começam em qualquer ponto para o qual eu me volte, nesse caso quando meu pai ficou amigo de Lady Mountbatten. 18 outros fatos aparentemente aleatórios me influenciaram ainda mais. Quando eu estava na escola, meu melhor amigo era um menino chamado Oppo. Ele tinha muita habilidade com as palavras. Nas aulas de inglês, sempre que tínhamos de fazer uma redação, ele tirava as melhores notas. Ele também era uma excelente companhia e eu adorava passar momentos ao seu lado. Tudo o que Oppo fazia eu também queria fazer. Quando ele decidiu que queria ser escritor,
fiz a mesma escolha. No entanto, o sonho do meu pai era que eu me tornasse médico. Quando nos sentamos para discutir o assunto, eu disse a ele: não. Não quero ser médico. Não tenho nenhum interesse na medicina. Quero me tornar um dia um grande escritor. Quero escrever livros. Pouco tempo depois, no meu aniversário de 14 anos, meu pai me deu de presente ótimos livros, inclusive Of Human Bondage, de W. Somerset Maugham, A Rose Smith, de Sinclair Lewis, e Magnificent Obsession, de Lloyd C. Douglas. Embora ele não mencionasse o fato na época, todos esses livros são a respeito de médicos. Eles me causaram uma impressão tão profunda que despertaram em mim o desejo de estudar medicina. Ser médico parecia-me a maneira ideal de começar a explorar a espiritualidade. Eu achava que, ao desenredar os mistérios do corpo humano, talvez um dia pudesse chegar no nível da alma. Se eu não tivesse conhecido Oppo, talvez nunca tivesse desenvolvido o amor pela literatura e pela escrita. E se meu pai tivesse agido de modo diferente, contrariando a minha decisão de ser escritor em vez de me estimular com livros a respeito de médicos, talvez eu tivesse me tornado um jornalista. Mas esses eventos aparentemente não relacionados e a rede de relacionamentos que se iniciou em Lady Mountbatten, passou pelo meu pai, meu avô e meu irmão, e encaminhou-se para Oppo estavam sincronizados uns com os outros. Foi como se uma conspiração de coincidências tivesse moldado minha história pessoal e me conduzido à vida que desfruto hoje com tanta plenitude. Cada um de nós está imerso em uma rede de coincidências que nos inspiram e ajudam a dirigir nossa vida. Neste exato 19 momento, meu destino me levou a escrever este livro, a comungar com você por meio das palavras desta página. O simples fato de você estar lendo agora estas palavras, de ter entrado na biblioteca ou livraria, encontrado o livro, decidido abri-lo, e estar investindo tempo e energia para adquirir conhecimentos sobre o sincrodestino é uma dessas coincidências que tem o potencial de alterar a vida. Que circunstâncias o trouxeram até este livro? Como o escolheu entre milhares de outros? Que mudanças acha que gostaria de fazer na sua vida durante a leitura dos parágrafos iniciais? No entanto, perceber a rede de coincidências na nossa vida é apenas o primeiro estágio que nos permite entender e viver o sincrodestino. O próximo estágio envolve desenvolver a percepção consciente das coincidências enquanto elas estão acontecendo. É fácil percebê-las em retrospecto, mas, se você conseguir detectar as coincidências no momento em que elas ocorrerem, estará em uma posição melhor para aproveitar as oportunidades que elas possam estar apresentando. Além disso, a percepção consciente se traduz em energia. Quanto mais atenção você der às coincidências, mais provável é que elas apareçam, o que significa que você começa a ter cada vez mais acesso às mensagens que lhe estão sendo enviadas a respeito do caminho e da direção de sua vida. O estágio final de viver o sincrodestino ocorre quando nos tornamos plenamente conscientes da correlação existente entre todas as coisas, a maneira como cada uma afeta a seguinte: como todas estão em sincronia, o que significa atuar em uníssono, como um só. Imagine um cardume de peixes nadando em uma direção e, de repente, todos mudam de direção. Não existe nenhum líder dando orientações. Os peixes não pensam: o peixe à minha frente virou à esquerda, de modo que devo fazer o mesmo. Tudo acontece simultaneamente. A coreografia dessa sincronia é realizada por uma inteligência poderosa e onipresente que jaz no coração da natureza, manifestando-se em cada um de nós através do que chamamos alma. Quando aprendemos a viver a partir do nível da alma, muitas coisas acontecem. Tomamos consciência dos padrões refinados e 20 ritmos sincrônicos que governam a vida. Compreendemos os grandes períodos de memória e experiência que nos moldaram e nos tornaram as pessoas que somos hoje. O medo e a ansiedade desaparecem quando observamos maravilhados a evolução do mundo. Notamos a rede de coincidências que nos cerca e percebemos que até mesmo os menores eventos encerram um significado. Descobrimos que, ao aplicar a atenção e a intenção a essas coincidências, podemos criar resultados específicos na nossa vida. Nós nos relacionamos com todos e com tudo no universo, e reconhecemos o espírito que nos une.
Moldamos conscientemente nosso destino e fazemos com que ele assuma as expressões ilimitadamente criativas que deveriam ser, e, ao fazer isso, vivemos nos SOS sonhos mais profundos e nos aproximamos cada vez mais da iluminação. Este é o milagre do sincrodestino. As páginas que se seguem estão divididas em duas seções. A primeira explora a dinâmica de funcionamento da coincidência, do sincronismo e do sincrodestino, responde à pergunta: como isso funciona? A segunda seção explora os 7 princípios do sincrodestino, além de planos diários para você usar o que aprender, responde à pergunta: o que isso significa para mim? Aqueles que são fortemente voltados para os objetivos ou que leram todos os meus livros anteriores podem se sentir tentados a pular a primeira parte e ir diretamente para as lições, mas as discussões deste livro encerram algumas nuances, além de informações adicionais e observações específicas, que seriam do seu interesse entender antes de seguir em frente. Além disso, é importante saber que o conceito de sincrodestino evoluiu nos últimos 10 anos e continua a fazê-lo. Talvez você tenha feito um curso de sincrodestino ou escutado fitas de áudio no passado, mas encare este volume tanto como Sincrodestino I, uma introdução ao assunto, quanto como Sincrodestino 11, um conhecimento mais claro e adiantado do fenômeno, não apenas como teoria mas também como experiência. 21 Se você for daqueles que leem este livro sem nenhuma experiência prévia do meu trabalho, eu o estimulo a não perder o ímpeto. Esforcei-me muito para tornar este livro o mais acessível que já escrevi até hoje e espero ter tido êxito. No entanto, temos de enfrentar algumas questões profundas, e às vezes, você poderá sentir que nunca irá conseguir entender tudo. Você entenderá. Procure não empacar em nenhum parágrafo ou página. Cada capítulo se baseia no anterior e os leitores geralmente descobrem que os capítulos posteriores esclarecem pontos que podem ter sido menos óbvios nos anteriores. Temos aqui duas metas. A primeira é entender como funciona o sincrodestino e a outra é aprender técnicas específicas para utilizar o poder dele na vida do dia a dia. Este livro não vai mudar sua vida da noite para o dia, mas se você estiver disposto a empenhar diariamente um pouco do seu tempo, descobrirá que os milagres não apenas são possíveis, como também são abundantes. Podem acontecer todos os dias, a cada hora e a cada minuto da sua vida. Neste momento, as sementes de um destino perfeito jazem adormecidas dentro de você. Libere o potencial delas e viva uma vida mais maravilhosa do que qualquer sonho. Permita-me mostrar-lhe como fazer isso.